Imagine acordar um dia e descobrir que o último escudo da Terra começou a rachar, em silêncio, sem ninguém perceber a tempo. Não haveria explosões no céu, nem alarmes estridentes, apenas uma mudança lenta em algo que você nunca viu, mas sempre precisou para continuar vivo. E o mais inquietante é o seguinte: o que as sondas encontraram fora dessa bolha mostra que a Terra pode não estar tão segura quanto parece. Se essa ideia já te deixou minimamente desconfortável, não é por acaso. É porque você acabou de entrar em uma história que quase ninguém conhece. Esse escudo não é obra de tecnologia humana, nem de alguma megaestrutura alienígena. Ele é uma bolha invisível, esculpida pelo próprio Sol, que envolve todo o sistema solar e afasta grande parte da radiação mortal que vaga pelo espaço profundo. Durante décadas, isso foi apenas um conceito desenhado em gráficos e simulações, até que duas pequenas sondas cruzaram essa fronteira e entraram no espaço entre as estrelas, revelando pela primeira vez como é o lado de fora dessa proteção. E o problema é que elas começaram a mostrar coisas que os modelos não previam. A resposta simples é: sim, existe um último escudo da Terra. E ele é real. Mas o que as Voyagers encontraram quando saíram dessa bolha mostra que esse escudo é muito mais frágil e temporário do que a maioria das pessoas imagina. Agora pensa nisso por um segundo. Você viveu a vida inteira sem saber que dependia de uma bolha invisível para respirar. Esse é o tipo de detalhe que muda a forma como você olha para o céu à noite. Quando você olha para o céu, parece que o espaço lá em cima é apenas um vazio escuro, cheio de estrelas distantes, mas a verdade é bem mais estranha. Existe um escudo invisível envolvendo todo o sistema solar, um verdadeiro campo de proteção cósmica. Esse escudo nasce de algo que o Sol faz o tempo todo. Em silêncio, ele sopra. Desse sopro constante, saem partículas carregadas, formando um vento de plasma chamado vento solar, viajando em todas as direções, a milhões de quilômetros por hora. À medida que esse vento se espalha pelo espaço, ele empurra parte da radiação cósmica para longe. Com o tempo, isso cria uma bolha gigantesca em torno da nossa estrela. Os cientistas chamam essa bolha de heliosfera. Pensa na heliosfera como um aquário de vidro dentro de um oceano cheio de predadores invisíveis. Aqui dentro, ainda há perigo e ainda existe radiação. Mas lá fora, no espaço interestelar, as regras são muito mais cruéis. E é justamente essa diferença que torna o limite da bolha tão importante. Essa fronteira não é uma parede sólida. É uma região onde a força do vento solar começa a perder a batalha. Lá no limite existe a heliopausa, o ponto em que o sopro do Sol já não domina e a radiação cósmica da galáxia assume o controle. E atravessar esse ponto muda completamente o tipo de espaço ao redor. Esse escudo é um dos motivos para a vida na Terra ainda ser possível. Sem a heliosfera moderando o bombardeio de partículas energéticas, satélites, sistemas elétricos e até o seu próprio corpo estariam muito mais expostos. O mundo em que você vive seria mais instável do que aquele em que você cresceu. O mais inquietante é que você não sente esse escudo. Não há brilho, não há cor, não há som, é apenas uma estrutura de plasma e campos magnéticos, silenciosa, trabalhando o tempo todo enquanto você vive sua rotina, sem perceber o quanto depende dela. E mesmo assim, durante muito tempo, ninguém sabia exatamente onde essa bolha terminava. Sabíamos que ela existia, mas o limite real desse último escudo da Terra era apenas estimado em modelos e simulações de computador. Modelos que agora estão sendo colocados à prova. Foi preciso mandar máquinas para o abismo. Viagens que durariam décadas, só para chegar até essa borda invisível e medir, pela primeira vez, o que realmente acontece quando o sistema solar começa a tocar o espaço entre as estrelas. O Sol nem sempre foi essa estrela estável que você vê hoje. Quando ele nasceu, há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Era mais agitado, girava mais rápido e soltava um vento solar muito mais intenso. Naquela época, o escudo era menor, mais comprimido e muito mais vulnerável. Nesse passado turbulento, a heliosfera era menor e mais irregular, como um guarda-chuva aberto no meio de uma tempestade, sendo empurrado em todas as direções pelo meio interestelar. E isso teve consequências reais para alguns mundos. Agora imagine um planeta jovem,
recebendo rajadas constantes desse vento brutal. Sem proteção suficiente, a atmosfera começa a ser arrancada aos poucos, não com explosões, mas como um vazamento lento e constante, quase imperceptível no dia a dia. Foi exatamente isso que aconteceu com Marte. Sem um campo magnético global forte, sua atmosfera ficou exposta e foi sendo perdida com o tempo, transformando um mundo que já teve rios e lagos em um deserto frio e rarefeito. Não houve um dia do fim, só tempo. A Terra teve mais sorte, ou talvez mais tempo. Além da heliosfera do Sol, o nosso planeta mantém um campo magnético forte, que desvia grande parte das partículas carregadas e ajuda a segurar a atmosfera por bilhões de anos. Mas esse equilíbrio não é garantido para sempre. Esse campo magnético canaliza parte do bombardeio para as regiões polares. O resultado disso são as auroras, aquelas luzes dançando no céu que escondem uma guerra invisível entre o vento solar e a nossa proteção. Um lembrete silencioso de que o ataque nunca para. Agora, pensa nisso com calma. E se a nossa combinação perfeita falhar? Essa não é uma pergunta abstrata. É literalmente sobre quanto tempo o nosso mundo continua respirando nas mesmas condições que permitiram a civilização existir. Em 1977, a humanidade fez algo ousado demais para a época. Lançou 2 naves robóticas rumo ao desconhecido, Voyager 1 e Voyager 2. Elas não foram feitas para sair do sistema solar, foram feitas para estudar Júpiter e Saturno, mas continuaram, indo cada vez mais longe. Décadas depois, começaram a registrar algo estranho: menos partículas vindas do Sol, mais raios cósmicos da galáxia. Em 2012, uma dessas sondas cruzou a heliopausa, o limite real do escudo. Em 2018, a outra confirmou o feito em outra região do espaço, e os dados começaram a levantar novas perguntas. O mais fascinante é que essa fronteira não é fixa. Ela se move, se deforma e responde ao vento interestelar, às variações do Sol e ao campo magnético da galáxia. O escudo não é uma parede, é uma pele viva reagindo ao ambiente ao redor. Do lado de fora, o espaço não é vazio, é um oceano invisível de plasma, radiação e campos magnéticos. Raios cósmicos atravessam matéria sólida. Eletrônicos sofrem falhas. O DNA humano é danificado lentamente. Nada disso é instantâneo, mas tudo se acumula. Não há som, mas há atividade constante. E o mais inquietante é que esse ambiente começa logo ali, do lado de fora da nossa bolha. Muito mais perto do que a maioria das pessoas imagina. Filmes acertam ao mostrar o silêncio e a hostilidade do espaço, mas erram quando transformam isso em explosões instantâneas. O perigo real não é rápido, ele é acumulativo e, justamente por isso, mais difícil de perceber enquanto acontece. Se o sistema solar cruzar uma nuvem interestelar mais densa, a heliosfera pode encolher. Nada explodiria, nada chamaria atenção, mas satélites falhariam com mais frequência. Sistemas ficariam mais instáveis e missões tripuladas se tornariam muito mais arriscadas. E, em escalas longas, até o clima da Terra poderia sentir o efeito, não como um apocalipse, mas como um mundo gradualmente mais hostil do que aquele em que você aprendeu a viver. Seria a galáxia votando silenciosamente no nosso futuro. Quando você junta tudo, a imagem fica clara. Nós não vivemos apenas em um planeta. Vivemos dentro de uma bolha cósmica, moldada pelo Sol e pressionada o tempo todo pelo espaço entre as estrelas. Toda a história da humanidade aconteceu protegida por algo que quase ninguém conhece. E quem confirmou a existência prática desse último escudo da Terra não foram heróis de cinema. Foram 2 sondas pequenas e antigas, viajando sozinhas há quase 50 anos. E elas ainda estão enviando dados. Dados que continuam chegando lentamente, sugerindo que talvez o mais estranho ainda nem tenha aparecido. Enquanto elas se afastam, enviando sinais cada vez mais fracos, uma pergunta continua ecoando: por quanto tempo essa bolha vai continuar grande e forte o bastante para nos proteger do que existe no espaço entre as estrelas? Talvez o maior risco não seja perder esse escudo. Talvez seja não perceber a mudança enquanto ela acontece, porque quem não sabe que é protegido nunca percebe a hora em que a proteção começa a falhar.
Se esse vídeo mudou a forma como você olha para o céu, curta, se inscreva e ative as notificações. Assim você ajuda esse tipo de conhecimento a continuar chegando a mais pessoas. E se o espaço já parece perigoso visto daqui de baixo, espera até a primeira noite em uma base no Polo Sul da Lua. No próximo vídeo, vamos descer para a superfície lunar, onde qualquer erro pode ser o último.